Boa tarde a todos. Vamos dar início, então, à nossa penúltima mesa do primeiro Congresso Internacional Walter Benjamin, Barbárie e Memória Ética. Antes de começarmos o momento das falas, nós gostaríamos de fazer uma menção honrosa ao professor Rolf Tiedemann, que faleceu no dia 29 de julho do corrente ano. Para aqueles que não sabem, o professor Rolf Tiedemann foi o assistente do Theodor Adorno em Frankfurt e depois foi o organizador da edição completa, das obras completas do Walter Benjamin. Então, nós gostaríamos de deixar aqui registrado essa menção honrosa para uma pessoa que foi tão importante aí, como herdeiro da escola de Frankfurt. Né? Depois do falecimento da primeira geração, ele foi um desses expoentes. Então, agora eu vou passar a apresentação dos professores que compõem essa mesa, que eu gostaria de também mencionar que estou muito honrada de estar aqui com eles e com todos vocês. E então eu inicio apresentando o professor Jeanne Weidner, e com a apresentação também já quero deixar registrado meus agradecimentos pelo aceite do convite. O professor Daniel, ele é diretor associado do ZFL, que é o Centro de Literatura, de Estudos de Literatura e Cultura de Berlim. Ele é membro da Associação Internacional Walter Benjamin. É professor do Instituto de História Cultural e Teoria da Humboldt, Universität. A sua formação é em literatura comparativa, tendo recebido o seu PhD em 2000 e sua habilitação, que é a segunda tese, né, na Alemanha, para ser docente, em 2009 na Freie Universität Berlin. Ele ensina atualmente literatura alemã e literatura comparada na Freie. Já foi professor visitante em Gießen, Basel, Stanford e Chicago. Suas principais áreas de pesquisa são a inter-relação da religião com a literatura, as teorias da secularização, a história da filologia e da teoria literária e literatura judaico-alemã. Agora eu passo a apresentação da professora Jeanne Marie Gagnebin, que também quero agradecer muito pelo aceite do convite de estar aqui conosco. Ela é nascida em Lausanne, na Suíça, portanto, esqueci de mencionar, essa apresentação foi feita por ela, gentilmente. Ela gostaria, então, de se apresentar assim. Ela é nascida em Lausanne, Suíça, portanto, tem sotaque francês. Tem doutorado em filosofia na Universidade de Heidelberg, na Alemanha, sobre Walter Benjamin. Desde 1978, no Brasil. Mora no Brasil. Atualmente está muito indignada e triste com a situação do país. Leciona na UNICAMP e ainda na PUC São Paulo. Tem 2 filhas e uma neta. Tem vários pós-doutoramentos na Alemanha e na França. Escreveu o verbete sobre as teses sobre o conceito de história no Benjamin Handbuch, organizado por Lindner em 2006. Os livros que ela tem no Brasil são Os Cacos da História, Walter Benjamin, que agora está sendo reeditado, que foi lançado aqui conosco, né? E ela menciona que esgotou-se o número que ela trouxe aqui, porque foi ela mesma que trouxe, mas em breve estarão nas livrarias. Os outros livros: História e Narração em Walter Benjamin, em francês e em alemão também. 7 aulas sobre linguagem, memória e história. O outro, Lembrar, Escrever, Esquecer. E o último, Limiar, Aura e Rememoração, ensaio sobre Walter Benjamin. Então, vamos dar início com a fala do professor Daniel e depois teremos a fala da professora Jeanne Marie e, por último, a discussão. Thank you, Manuela, for your introduction. I think you can now put the hand on. I have to apologize first. I will speak in English, not because I'm particularly fond of that language, but since I expected that at least some of you might understand me directly. And finally, I also have decided to somehow bastardize or babblize this presentation and bring a little bit more language in it if you show up a certain second slide. So we will have long German quotations for those of you
who are eager to hear some German. I will, of course, first of all, thank the organizers of the conference. I would also like to thank the university and the Center for European Studies, which make possible this event, as I understood it, and I would also like to thank the Goethe Institute, which nicely hosts me. The problem with language, the second apology actually goes to the what is for me is a larger problem, namely that I was not able to understand your presentation. So I'm a little bit flying just on instruments. I'm not knowing very well how the discourse is like here. I realize that we are in a very critical situation here, and that dealing with Walter Benjamin is an urgent matter for most of you. Nonetheless, I won't be able to address it directly, but make a longer detour through purely aesthetic questions, but I hope we can engage into a common discussion after the talk or just also in the coffee break and the rest of the day. So I will roughly speak for 40 minutes. What now is the role of aesthetics in the world today? And how can Walter Benjamin's approach to aesthetics help us in our current situation? Is a diagnosis and the program with which Benjamin ends his essay on the work of art in the age of its mechanical reproduction still valid, namely that fascism is coming along accompanied, if not essentially determined, by the aestheticization of politics, and that it has to be answered by the politicization of art? True, we see a rise of authoritarian governments and right-wing movements that have hardly been foreseen 20 years ago. However, their aesthetics is rather different than the classical movements. They rely hardly on mass rallies or heroic kitsch anymore, and finally this aesthetic is probably still to be written. Yet Benjamin's diagnosis might be true on a more general level, in that our consumer society gives the aesthetic perfection of the subject precedence over classical political action. The values of expressionism and authenticity, of originality and self-realization, or notions of lifestyles and consumerist tribes as new communities, all these have originally been aesthetic concepts cultivated in the different bohemes, then generalized at least to the academically trained and the new, mobile, globalized, creative groups. Pressing questions emerge: is the public sphere emptied out by these movements or merely used for performing one's own self? And maybe most pressing, to what extent are we ourselves part of these movements? How, if at all, can this form of aestheticization be countered by a different practice? How can we criticize and circumvent a system that floods us with modes of possible experiences, with opportunities to strengthen our subjectivity in every second? And how, finally, can we Benjamin help us in such a situation? Of course, it would be naive to expect any direct help and problematic to simply repeat the slogan of the politicization of the work of art. Finally, where at all is communism? What we can gain from Benjamin, however, is a deeper understanding of the nature of aesthetics, that is our thinking about both the aesthetics of the commodity world and the aesthetics that can be politicized. Namely, it is a deep ambivalence that is essential to this aesthetics in Benjamin. For him, for he does not only criticize aestheticization, but remains a deeply aesthetic thinker, even though for Benjamin, neither art nor aesthetic experience is an end in itself. It is and remains the central realm of experience: historical experience, social experience, political experience. Experience that is nonetheless possible in the realm of art and in a privileged way. The politicization of art is possible because art in itself allows political experience or even asks for it. Art does not remain a self-enclosed sphere because it is already full of tensions, a contradictory, if you will, dialectical sphere which is productive precisely due to its contradictory nature. Before we explore this contradictory nature in some detail in different early writings of Benjamin,
it might help to remind us that aesthetics has a twofold meaning, which is epitomized by the title of the essay mentioned, the work of art in the age of its mechanical reproduction. Aesthetics may firstly refer to art proper, namely to works of art that realize a certain form of experience in a certain concrete objects that are being considered art and that they differ from other objects of everyday use. Secondly, however, we might also understand aesthetics in a wider sense as referring to processes of sensual perception, processes that change in time and, according to Benjamin, are also determined by the media being used to form our sensual experience. However, we understand this distinction in detail. I consider it essential to understand Benjamin that he always plays on both sides of these distinctions. The work of art versus the mode of perception that it both presupposes and produces, the constantly changing perception and sensual experience versus the durability and stability of the work of art, or more general, the fleeting and transient character of the world, which we can, however, only conceive in specific objects, namely in works of art. To some extent, the works of art becomes a mode for the very object in Benjamin's thought. Works of art are to the historical world, what spatial-temporal objects are to the world of nature. For as an aesthetic thinker, Benjamin is a historic thinker, too, but again a thinker of tangents. The work is embedded in historical processes, but also resists time and thus forms a higher form of historicity that Benjamin continually tries to conceptualize. Of course, these ideas on the work of art do not fall from the sky. They are deeply ingrained in the tradition of aesthetic and poetic thought. As you know, already in his dissertation on the concept of criticism and early romanticism, Benjamin relates two different traditions. On the one hand, the romantic notion of the work of art that dissolves every individual work in the process of its reflection and criticism. On the other hand, Goethe's thought on art for whom works are rather individual that are not apt to criticism and resist time. What happens here, and what generally happens very often in Benjamin's thought, is what I call displacement in my title. He does not straightforwardly adopt or reject certain notions, but rather constellates different ones, sets them in motion, and changes their places, thereby undoing or redrawing some of the distinctions and questions, and thus also shifting the focus of aesthetic discourse. Benjamin is surely a radical thinker, but his radicality does usually not mean that he radically breaks with the past or the tradition he works on. He rather transforms it, works on it, recontextualizes it. This conceptual work of displacement, as we will see in a minute, poses several problems for the reader and us as to develop forms of hermeneutics that we do not yet have. But it is also this work in which, in my eyes, Benjamin is most strong, where he can help us is thus to reveal what is implicit not only in our aesthetic thought, but in the ways in which we treat objects, both works of art and objects to which we have a special sensual relation. For by displacement they achieve a new meaning and new historical significance. In order to demonstrate how Benjamin figures the aesthetic object, how he uses the idea of the work of art to understand history and how he displaces aesthetic thought, I will develop two examples. One, more narrowly focused on the aesthetic thought, will concern the use of life, the central Goethean category in the essay on the task of the translator, where Benjamin transforms the idea of a living continuum into a continuum marked by a caesura. The other example to be discussed, a more broad example that I will nonetheless devote less time, will concern the notion of tradition, which also plays a role in Benjamin's thought and is also transformed
from a notion of continuity into one that includes caesura. However, it is not limited to works of art, but an example show how the aesthetic mode is used to understand history more broadly. So before I start with the first example on the task of the translator, I realized who has the real task in the room. That's actually Carlos, who sits there behind and is trying to keep up with my too quick talking. I will slow down, but let's first give a short applause to Carlos. So I will compromise with the manuscript and Carlos. First, in the task of the translator, Benjamin heavily refers to notions of life, stating that the original survives in translation, and that translation and art in general has to be conceived as a process of life. Despite most interpretations of the translator as they rather bypass the question of life and focus on the messianic theory of language, the vocabulary of life plays a constitutive role in the essay. Immediately after Benjamin's own apodictic beginning, which denies any communicative function of art and translation and introduces the concept of form, Benjamin established the relation between original and translation as a vital connection or relation of life, and exemplifies how he wants to understand this relation. We have a series of quotation now, if you can go on one after the other. Just as expressions of life are connected in the most intimate manner with a living being, without having any significance for the latter, a translation proceeds from the original. Next one. Following paragraph elaborates on that. The notion of life and continuing life of works of art should be considered with completely unmetaphorical objectivity. We have already had the third one there. Life is not limited to the organic, according to Benjamin. Rather, it is only when life is attributed to everything that has a history, and not to that which is only a stage setting for history, that this concept comes into its own. Benjamin thus proposes to analyze translation as part of the general process of historical life. The stress on unmetaphorical objectivity implies that life is not more than a mere metaphor, and indeed, as we will see, the text tries to take the idea of a historical life literally in the following. For example, by claiming that works of art have different phases of life as generation, growth, and inheritance. Next quote. The history of great works, yeah, we have it all there, fine. The history of great works of art knows about their descent from their sources, their shaping in the age of the artist, and the period of their basically eternally continuing life in later generations. It is in the latter realm, which he, Benjamin, also called the realm of fame, and it is this realm that translation belongs to. For in it, in translation, quote, the original life achieves its constantly renewed, latest and most comprehensive unfolding. And we can understand unfolding here best in a vegetative sense as leaves or seeds unfold. It's a very expressive note. This genealogical and expressivist motives are quite important for the argument of the essay, since they allow Benjamin to dismiss the traditional ideas of concord or similarity between translation and original. That original and translation have a vital connection implies that they do not have to resemble each other. Descendants do not have to resemble those who have generated them. And that the conventional criteria, what Benjamin calls conventional criteria of translation, freedom and fidelity, are problematic. For, as we might paraphrase the implicit argument, those criteria tend to compare original and translation as isolated entities
and do not take the historicity into account that actually changes the relation, and even the meaning of the original, as Benjamin stresses later, the quotation point, it's continuing life, which should not be so-called if it were not the transformation and renewal of a living thing, the original is changed. Established words also have their afterlife. Unquote. Therefore, translation is part of the essential life of the historical entity. Its historicity does not merely consist in its original historical place, but in its effects, in its being part of the history that continues. This notion of life is not specific for Benjamin, but has a very broad historical context that is deeply anchored in contemporary German thought, but in order to keep in time, I suggest, Carlos, that we skip this long paragraph, which is on Dilthey and Simmel and Helmut Plessner. Whoever is interested in that, I have even longer paragraphs on that. Please talk to me. We continue further on with the next paragraph. What is now namely interesting is that the way in which Benjamin uses the notion of life differs essentially from Dilthey. Are we on board? Benjamin does not simply use the semantics of life, but displaces it at the same time, namely when afterlife, but not life itself, becomes most prominent. This is most obvious in the passage where Benjamin introduces the concept, postulating a vital connection between original and translation. Now we have the next. We heard something? Translation? On? We are just before the long quotation, Carlos. It begins with for the way Benjamin figures the continuity differs essentially from Dilthey. Page 7 in the English manuscript. You have it? Okay, can we go on with the quotation? Okay, good, thank you. Sorry for the interruption and thank you for doing all this. I read this quotation now in German, you have it in Portuguese, so we have a totally different situation and a break for the translation. This is an important passage. Benjamin introduces his idea of afterlife. Echo. Dass eine Übersetzung niemals, so gut sie auch sei, etwas für das Original zu bedeuten vermag, leuchtet an. Dennoch steht sie mit diesem Kraft seiner Übersetzbarkeit im nächsten Zusammenhang. Ja, dieser Zusammenhang ist umso inniger, als er für das Original selbst nichts mehr bedeutet. Er darf ein natürlicher genannt werden, und zwar genauer ein Zusammenhang des Lebens. So wie die Äußerung des Lebens innig mit dem Lebendigen zusammenhängen, ohne ihm etwas zu bedeuten, geht die Übersetzung aus dem Original hervor. Zwar nicht aus seinem Leben, so sehr denn aus seinem Überleben. Ist doch die Übersetzung später als das Original, bezeichnet sie doch bei den bedeutenden Werken, die da ihre erwählte Übersetzer niemals im Zeitalter ihrer Entstehung finden, das Stadium ihres Fortlebens. End of German quote. What happens here? Benjamin moves from life to survival and then to continuing life, from Leben to Überleben and Fortleben. In comparison to the contemporary discourse, he shifts the emphasis from after life in the sense of continuity. That's the way Dilthey, etc. talks about afterlife.
to afterlife as life after the original. Systematically, this shift is essential since it distinguishes between original and translation in an asymmetric way. Whereas the translation is generated by the original in some way, this does not hold true for the other way around. For even if the meaning of the original continues to live in translation and continues to grow and to underwent the process of ripening, its actual literal form does not, since it remains its letter. It is this difference which is essential for Benjamin's conception of translation and distinguishes it from other conceptions, for example, of the hermeneutics of reception or the Freudian idea of belatedness, according to which the significance of the historical phenomenon is permanently created anew. For Benjamin, the work of art lives on, but lives on differently. It survives, has an afterlife that's a life afterlife. By this turn, however, the entire idea of afterlife becomes paradox, or what could be a life after life. An afterlife, if we follow the philosophy of life experiment, would either be the other of life, conclusively afterlife would no longer be life, or it is still part of life, however, then we would be no afterlife, but simply life. Benjamin's conception of afterlife expresses the limits of the semantics of life, but it does so in an indirect and paradoxical way. Or in rhetorical terms, one cannot speak of afterlife literally, but only figuratively. The displacement from life to afterlife is thus also a displacement from concept to figure, from philosophical thought to philosophical writing, and thus to the form which is characteristic for Benjamin. The text quoted highlights this turn in several ways. First, by the anacolutic sentences, which actually does nothing else than performing this displacement. Not indeed so much from its life as from its survival. What does this mean? By its construction, this sentence does not decide if survival is nothing else than another term for life, or what the exact difference could be between the two. Do the poems on which Benjamin actually speaks, the poems of Baudelaire, cease to live when first written down, or in the final version, or when their author dies, or when they change their language in translation? All this remains essentially undecided. Secondly, the aim of the displacement, the survival, stands in quotation marks, and therefore, according to the German convention, not meant literally. Again, this may have very different implications. It may be an idiosyncratic use that is not the usual sense of survival, maybe the sense of survivre, überleben as a higher form of life, or it is metaphorical, which will have then the somewhat perplexing consequence that the works of art would live in an unmetaphorical sense, but survive only metaphorically, whereas we tend to see it the other way around. In consequence, quotation marks make the survival even more ambivalent and transform the figure of thought from a simple word into a more complex set of transformations, which makes it all the more difficult to reduce it to any literal meaning. Finally, the survival is immediately followed with another, third term, the continuing life, the German Fortleben, which evokes still other connotations, as already Samuel Weber has pointed out, namely living on, but also living away. Once more, the semantic relation remains unclear. Is continuing life synonymous with survival or not? And how are the two related to life itself? The metonymic change from life to survival is thus continued, which hinders us to make a clear distinction between the different terms
and thereby try to define what Benjamin means with afterlife, which does not exist in one term, but in three. In other words, the text does not allow us to retranslate the disquieting figure of afterlife into a concept. We skip a paragraph. What distinguishes Benjamin's conception of afterlife from the mainstream of the philosophy of life is a recognition of a caesura between life and afterlife, namely a recognition of death. Afterlife is life after death. Now, remarkably, but also consistently, this is never stated explicitly in Benjamin's text, in which we would find not any reference to death or dying. Remarkably, since the reference to death belongs quite naturally to the context of surviving or even afterlife, consistently, since death as the unmarked other of life cannot be addressed explicitly in the discourse Benjamin refers to, namely the discourse of the philosophy of life, but only indirectly by compound construction as more than life, Überleben, Nachleben, etc. I will just mention one more indirect reference, and namely the relation of afterlife to the works of art to their fame, an idea which is essentially linked to death in the literary tradition, at least since Horace. Fame is what the poet achieves after death. It is poetic immortality. And obviously a lot could be said about that, but this is just to make clear that this is a very culturally heavy loaded idea. Benjamin's idea of afterlife is thus a very specific and even idiosyncratic one. However, it draws on resources of contemporary discourses as well as on heavily loaded cultural ones, as the discourse on fame. It is essential that we take this implication into account, for only if we know the theoretical and ideological horizon we can understand what Benjamin actually does. He takes the idea of life for literal and unfolds it to the very point where this hidden implication surfaces, namely the idea of death. Afterlife, its life after life, seems to be paradox. But is it by that paradox that it allows to articulate a more complex relation to the past, which takes into account both continuity and discontinuity? Being aware of the caesura, that is always possible a caesura of which death is only the most radical manifestation, allows to conceive a history that is mindful of vulnerability and mortality, a history that is able to open up those self-enclosed entities as the history of progress, the history of art, into a multifaceted experience. Again, we skip one paragraph and continue immediately with the second part, which is shorter, so we will hopefully keep in time. This part is about, I just begin. The continuing life and death determined afterlife is not the only way in which Benjamin characterizes the historicity of works of art. Another term with which Benjamin is engaged from early on is the notion of tradition. Works live on in that they are handed down in a tradition. This term, too, organizes a dialectics of continuity and interruption. Speaking of tradition, for example, in the essay on the work of the art, is a way to describe the historicity of the work of art as being embedded in a tradition. Embeddedness already suggesting the possibility to extract it from it. What was alive, as long as it was part of the tradition, could die in the age of its reproduction. Dying here, however, does not necessarily bear a negative connotation, since it might also denote the moment where the
poetic form breaks to release the very experience it had held in itself. As life, tradition is an important yet rather underdeveloped concept in Benjamin. As with life, his interest for the category goes back to his youth and is later referred to from time to time, more often than not in rather passing remarks. As with life, Benjamin works on different other discourses, namely on the historicist reflection on tradition, in which tradition is usually something that is presupposed but not really elaborated conceptually. In Droysen, to give you just one example, tradition is a material of history and does precisely what history is not. More important, these are probably two other contexts for Benjamin: the general critique of tradition in the realm of the youth movement and later the avant-garde, which prompts him to develop a counter-critique after he distanced himself from the youth movement, and the reflections on the role of the Jewish tradition that Gershom Scholem during the war years Benjamin closest friend developed. Echoes of both texts can be found in a letter that Benjamin addressed to Scholem on September 6, 1970. The two discussed modes of education. Scholem had argued that the teacher should rather teach by example, a notion that Benjamin rejects and replaces by the very notion of tradition. Quote Benjamin, German Benjamin: Ich bin überzeugt, die Tradition ist das Medium, in dem sich kontinuierlich der Lernende in den Lehrenden verwandelt, und das im ganzen Umfange der Erziehung. In der Tradition sind alle Erziehende und Zuerziehende und alles ist Erziehung. Symbolisiert und zusammengefasst werden diese Verhältnisse in der Entwicklung der Lehre. Wer nicht gelernt hat, kann nicht erziehen, denn er sieht nicht, an welcher Stelle er einsam ist, wo er also auf seine Weise die Tradition umfasst und lehrend mitteilbar macht. Wer sein Wissen als Überliefertes begriffen hat, in dem allein wird es überlieferbar, er wird in unerhörter Weise frei. Hier denke ich mir den metaphysischen Ursprung des talmudischen Witzes. Die Lehre ist wie ein wogenes Meer. Für die Welle aber, wenn wir sie als Bild des Menschen nehmen, kommt alles darauf an, sich seiner Bewegung so hinzugeben, dass sie bis zum Kamme wächst und überstürzt mit Schorn. Diese ungeheure Freiheit des Übersturzes ist die Erziehung, im Eigentlichen der Unterricht, das Sichtbar- und Freiwerden der Tradition, ihr Überstürzen aus lebendiger Fülle. Es ist so schwer, über Erziehung zu reden, weil deren Ordnung mit der religiösen Ordnung der Tradition ganz zusammenfällt. Benjamin begins by asking for the conditions of possibility of education that consist in having been educated yourself. Education is thus related to tradition. Tradition is both a historical and a decidedly religious category. Moreover, related to the very idea of doctrine, Lehre, that remains important for Benjamin, not only the program of becoming philosophy, but up to the doctrine of similarity. What is being developed is another historicity, maybe, as it seems to me, less a historicity of works of art than a historicity of truth. However, this historicity goes hand in hand with what one can conceive of as an aesthetics of truth, which will then have to supplement and counter the aesthetics of the work of art. Most remarkable in this letter is not only the connotation of tradition, truth, and history, but the specific way in which it is made. Metaphorologically, Benjamin refers to typical ideas of tradition, to the idea of the chain of tradition in which one rings fits into each other, so as every teacher was once a pupil, and to the idea of the stream of tradition in which the waves represent the individuals
Both meanings could be found, for example, in Jung or Fitzgerald. But as always in Benjamin, the metaphors start to move or are being allegorized to a more complex image when the stream becomes a sea and its waves not only follow each other, but develop their own dynamic in that they rise to the crest and break. If the wave is the individual or the present moment, it actually interrupts the stream, so that it rises above tradition and falls back into it. Moreover, if tradition becomes free and visible only in this very moment, in the moment when the wave rises to its crest, we seek to apply that tradition itself is invisible, apart from moments when it is actually interrupted. As with afterlife, it is actually the caesura that drives the process of the living tradition. For Scholem, this image is so pregnant that he will remember 20 years later in his correspondence with Benjamin on Kafka. If Benjamin had developed the idea of an illness, Erkrankung, of tradition, Scholem insists that this is by no means implies tradition's failure. Quote Scholem, such illness, I would say, is implied in the nature of mystical tradition itself. It is only natural that the traditional ability of tradition, die Tradierbarkeit der Tradition, is the only thing that remains alive in epochs of decline of tradition in its wave crests. If, according to Benjamin, Kafka's writing keeps from tradition only the mere possibility of being handed down, the traditional ability, for Scholem this is not exceptionally modern but belongs to the nature of tradition. Kafka, but also every teacher, is as free as the one who gives himself to the wave. In him becomes visible what has been invisible as long as the tradition remains unshattered in the wave trials in the logic of the image. This dialectics of continuity and interruption, and more precisely invisible continuity and visible interruption, continues to determine Scholem's later thought and his very approach to the Kabbalah, which he defined as tradition and which becomes historically important for him precisely in moments of crisis. When we are interested in Benjamin, it is far from clear to what extent Benjamin's idea of the logic of tradition are already deeply inspired by his abbé Scholem, who already in 1917 had thought on tradition and surely is referred to when Benjamin addresses Talmudic humor. Benjamin might have had humor, but surely no Talmudic humor. Both friends have a sort of philosophical relation at that time, which makes it even more difficult to understand what these concepts are about. However, crests and troughs, mountains and valleys, decay and life are related to each other, but in ways that become more and more ambiguous. Again, 40 years later, while editing the correspondence we just quoted, Scholem is no longer sure, and he corrects the wave crest in the passage just quoted to wave trough, commenting, quote Scholem, the editorial comment, obviously I quote wave crest by mistake instead of wave trough, which was needed by the meaning of the sentence. Again, so he had actually forgotten how Benjamin's distinctions worked, and I think this is a good sign how actually counterintuitive this idea is, even though it sticks in your memory for 20 and then 60 years. I come to a close. As life, tradition is a notion by which Benjamin tries to conceptualize the essential historicity of objects. Later, the idea of experience is related to tradition, experience as related to tradition becomes important for Benjamin as a characterization of modernity as an age of the crisis of tradition. As in life, tradition is determined by an interruption, and it remains a question of interpretation if this interruption is merely a symptom for the modern crisis of tradition, as some formulations suggest, or belongs to its very essence.
What this brings about, at least, is a notion of tradition that is not necessarily the opposite of modernity. It would be well worth to continue to follow the reworking of this concept, especially in the discussion around Kafka, but time and space does not allow to do that here. Nor do we have the time to follow other traces of afterlife and tradition in Benjamin's later writing. For even if notions like criticism now become much more present than life or tradition, those terms continue to be present in the background. Tradition, for example, in the idea of the tradition of the suppressed, the thought that has a central position in Benjamin's late thought, for it suggests that we might have to ground our political activity not so much in future expectations, but on a different memory, namely this indelible tradition of the suppressed. And this tradition might even be characterized as living and even refer to fame, as in one quite remarkable note on the historical method in the Arcades project. I quote, "Historical understanding is generally to be conceived as an afterlife of what is understood. Therefore, what was recognized when analyzing the afterlife of works of fame is to be conceived as a foundation of history." Unquote. And you see here we are quite close to the translator essay once more in a context which seems to be quite different. It is, to sum up, by exploring the tensions, be it the tension of life and death or tradition and rupture, that Benjamin allows us a more subtle understanding of the aesthetic tradition, and an understanding that might also be more fruitful, that allows us to rethink our current situation and our aesthetic practices, both of consumption and of production, in ways that avoid impasses and binaries as the impasses of traditional aesthetics, or the strict opposition between tradition and rupture, which determines much of modernist discourses on art. The unsettling of this opposition does rely on the productive potential of the works of art, its potential to resist the flow of time, to condense tensions, and to enable experience of all different sorts, political, social, and historical, without objectifying the work of art into an end in itself. And maybe most important, at least for me, in this talk, this unsettling takes on a peculiar form, the form of displacement, less by direct argument and explicit criticism, but by rhetorical and figurative operations that explore the potential of the metaphors by which we think, be it the life of the works of art, or the living relationship we feel to have to the past and tradition. It is here, in this poetics of theory, where Benjamin's striking formulations and radical transformations of the ways we think are still provocative and may still help us to understand our current world. Thank you for your attention. Vielen Dank. Agora, então, vamos passar para a fala da professora Jeanne Marie. Por favor. Está funcionando? Escolhi para essa mesa de estética e agradeço muito pelo convite, pela organização. Estou feliz de estar com o Daniel, com quem já participei também de várias mesas. Agradeço em particular a Manuela, que sempre estava respondendo a todos os e-mails, e o Ricardo. E o Bruno, eu me esqueci dos nomes. Bruno e Thiago. Isso? Marcos. Escolhi então para esta mesa de estética uma temática já bastante trabalhada por muita gente, Spielraum, espaço do jogo, espaço de vida, espaço político de resistência e de inventividade,
penso numa resistência política necessária e inventiva, que não precisa ser uma militância partidária determinada, mas que podemos e devemos exercitar no cotidiano, na rua, em casa e também na universidade, apesar de todo o controle e de todo o engessamento burocrático produtivista. Longe, portanto, dos chavões militantes, muito mais perto de canções e poemas escritos no exílio, às vezes um exílio interior. Penso em particular em vários poemas de Bertolt Brecht de estilo chinês, isto é, sábios, irônicos, com uma postura de serenidade amável, que Walter Benjamin ressaltou em seus comentários. Serenidade amável que só fortalece a tenacidade do espírito de luta e de resistência. Vou citar como exemplo um poema que muitos de vocês devem conhecer. Escrito em maio de 1938, no exílio dinamarquês, ele se intitula Lenda sobre o surgimento do livro Tao Te Ching durante o caminho de Lao Tse à imigração. Vou ler esse poema na tradução de Marcos Massari, que é professor alemão na USP. Portanto, Legende von der Entstehung des Buches Tao Te Ching auf dem Weg des Lao Tse in die Emigration. Mas leio em português. Quando estava com 70 anos e arquebrado, o mestre ansiava mesmo era por repouso, pois a bondade, mais uma vez, se enfraquecera no país, e a maldade, mais uma vez, ganhava força. E ele amarrou o sapato. E junto ele o de que precisava, pouco. Mas mesmo assim, isso e aquilo. Como o cachimbo que ele sempre fumava à noite e o livrinho que sempre lia, pão branco, sem muito calcular. Alegre-se do vale, ainda uma vez, e o esqueceu quando pela montanha o caminho enveredou. E o seu boi alegre-se da grama viçosa, mastigando, enquanto carregava o velho, pois para ele ia-se depressa o suficiente. Mas, no quarto dia, numa peleria, um aduaneiro barrou-lhe o caminho. Pensa a declarar? Nenhum. E o menino que conduziu o boi falou. Ele ensinou, portanto, pela pobre. E assim também isso ficou explicado. Mas o homem, tomado por alegre impulso, ainda perguntou: e o que ele tirou disso? Falou o menino que a água mole em movimento vence com o tempo. A pedra poderosa, tu entendes. O que é duro não perdura. Para que não perdesse a última luz do dia, o menino foi tocando o boi. E os três já desapareciam atrás de um pinheiro escuro, quando de repente deu um estalo no nosso homem e ele gritou: ei tu, alto lá! O que está por trás dessa água, velho? Deteve-se o velho. Isso te interessa? Falou o homem: eu sou apenas guarda da aduana. Mas quem vence a quem? Isto também a mim interessa. Se tu sabes, então fala. Anota-o para mim. Dita-o a este menino. Coisa dessas não se leva embora consigo. Papel há em casa,
e também tinta. E um jantar igualmente haverá. Ali moro eu. E então, é a tua palavra? Por sobre o ombro, o velho mirou o homem. Jaqueta remendada, descalço. E a testa, uma ruga só. Ah, não era o vencedor que dele se acercava. E ele murmurou, também tu? Para recusar o pedido gentil, o velho, como parecia, já estava demasiado velho. Então disse em voz alta, os que algo perguntam merecem resposta. Falou o menino, também já ficando frio. Está bem, uma pequena estada. E o sábio apeou do seu boi, por 7 dias escreveram a 2. E o aduaneiro trazia comida. E nesse tempo todo, apenas praguejava baixo com os contrabandistas. E então chegou-se ao fim. E o menino entregou ao aduaneiro, numa manhã, 81 sentenças. E agradecendo um pequeno presente, entraram pelo rochedo atrás daquele pinheiro. Dizem agora, é possível ser mais gentil? Mas não celebremos apenas o sábio, cujo nome resplandece no livro. Pois, primeiro, é preciso arrancar do sábio a sua sabedoria. Por isso, agradecimento também se deve ao aduaneiro. Ele a extraiu daquele. Esse era um dos poemas preferidos de Benjamin. Como sabem, Benjamin escreveu vários comentários sobre poemas de Brecht, o título, no verão de 1938, quando estava hospedado na casa do poeta Brecht, em Skovsborgstraat, não sei se a tradução da pronúncia é boa, na Dinamarca. Segundo Erdmund Wissler, no catálogo da Bela Exposição sobre Brecht e Benjamin, organizada em Berlim, na Academia das Artes, Academie der Künste, em 2017, Benjamin sabia de cor esse poema e o recitou aos seus companheiros no campo de internação de cidadãos alemães em Vernus, perto de Nevers, numa grande casa abandonada. Benjamin ficou lá de 17 de setembro até 20 de novembro de 1939. Com efeito, com a declaração da Segunda Guerra, mesmo os exilados alemães, refugiados do fascismo nazista, aliás, no mais das vezes despojados de sua cidadania alemã, tinham se tornado inimigos potenciais da França. Para tentar organizar o mínimo de vida em comum, notadamente uma vida cultural, alguns dos refugiados organizaram pequenas aulas de filosofia e de literatura nessa casa. Entre eles, naturalmente, Benjamin, que pedia um pagamento em cigarros, 3 gauloises. Benjamin não conseguiu publicar esses comentários. Afora um único comentário, justamente aquele intitulado A Lenda sobre o Surgimento do livro Tao Tse King durante o caminho de Lao Tse à imigração. O texto saiu no jornal suíço de oposição, isso existe, em 1939. Schweizer Zeitung am Sonntag, Basileia, 23 de abril de 1939. O relator do jornal era Fritz Lieb, um teólogo suíço muito amigo de Benjamin, que acolheu depois sua irmã, Dora, quando essa conseguiu se refugiar na Suíça no fim de 1942. Wissler observa que o poema pode ser resumido na pequena sentença do menino que acompanha Lao Tse quando explicita a sabedoria do seu mestre.
Du verstehst, das Harte unterliegt. Tu entends, o que é duro não perdura, traduz Marcos Mazzari. Mesmo perdendo a interação, perdurar é duro, eu preferiria traduzir. Tu entends, o que é duro é vencido, para ressaltar o aspecto político da frase e do verbo unterliegen, ser vencido, derrotado, literalmente ficar por baixo. Isso seria, ainda segundo Benjamin lido por Wissler, uma citação, uma frase que exprime um programa mínimo de humanidade. Das Minimalprogramm der Humanität. Humanidade no sentido daquilo que perfaz a nobreza humana, não no sentido do conjunto dos homens. Cito a conclusão desse comentário do Benjamin numa tradução minha, porque, que eu saiba, não foi traduzido para português, portanto, uma tradução aproximativa. Ele, o poema, contém para o leitor de hoje não só uma promessa, mas também um ensinamento. Que a água mole em movimento vence com o tempo a pedra poderosa, nos ensina sobre o seguinte: é aconselhado não perder de vista o instável e o mutável dos objetos e segurá-lo junto com aquilo que não chama atenção e que é prosaico, também que flui sem parar como a água. Lao Tse, já velho, prefere sair para o exílio do que pactuar com as forças dominantes do seu país. No caminho para o exílio, teria redigido o livro de sabedoria a pedido, diz Brecht, do aduaneiro pobre, mas curioso das relações de poder. Cito a competente tradução do Mazzari e a sua observação, a saber que Brecht certamente se refere à sentença 78 do Tao, que pode ser assim traduzida. Sobre o céu, nada mais suave e mole do que a água. Nada a supera no combate ao rígido e forte, porque nada pode modificá-la. A fraqueza vence a forma, a suavidade vence a dureza. Ou, como diz Mazzari, numa adaptação brasileira bem-humorada, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gostaria de colocar minha fala sob o signo dessa concepção de resistência feita de tenacidade e de paciência, também de gestos cotidianos e sóbrios que Benjamin e Brecht compartilham. Mesmo que ambos, Brecht certamente mais que Benjamin, também saibam da necessidade de uma luta mais violenta, menos freundlich, gentil, como diria Brecht. Na reflexão estética e política de Benjamin, a temática da sobriedade do cotidiano, da sobriedade da pobreza, tanto no sentido de miséria como naquele de despojamento, ocupa um lugar essencial. Porque o espaço sóbrio, isso quase vazio, e também o espaço da invenção do possível. Proponho então a vocês uma pequena reconstrução dessa noção de Spielraum, espaço vazio, espaço de jogo e de invenção, uma categoria que Benjamin empresta à arquitetura e ao teatro para transformá-la num conceito político. Uma das primeiras ocorrências desse conceito, Spielraum, se encontra no texto escrito por Benjamin em 1932, em Ibiza. No início dos anos 30, esta bela ilha era praticamente desconhecida, nada turística, e a vida ali era muito barata.
exilados alemães, Walter Benjamin escolheu, diz ele numa carta, porque ali se podia viver por 60 ou 70 marcos por mês, tudo incluído. Acuado pela crise econômica, depois pelo regime nazista, ele morou por 2 vezes em Ibiza. Numa primeira estadia na primavera de 32, depois no verão de 33, já no exílio. No seu belo livro sobre essa época, o poeta catalão Vicente Valero evoca as casas camponesas da ilha, construídas da mesma maneira sólida e funcional há séculos. Refúgio de vários exilados de esquerda e de vanguarda, e ao mesmo tempo região de tradições ancestrais, notadamente na arquitetura e na língua, a ilha oferece a Benjamin, cito Valero, um posto de observação ideal para estudar um dos assuntos que mais o preocupava, as relações entre o antigo e o moderno. Relações que deverão desembocar nas pesquisas sobre as passagens parisienses. Relações que também podem ser compreendidas de maneira temporal, mais subjetiva, como uma reflexão sobre a própria vida do exilado, em particular sobre a despedida de sua cidade natal, Berlim, e de sua infância protegida e privilegiada. Com efeito, é em Ibiza que Benjamin escreve esses textos de cunho mais, digamos, autobiográfico, mesmo que seja uma desconstrução da autobiografia, que são a Berliner Crônica, a crônica berlinense, e depois os primeiros fragmentos da infância em Berlim. Segundo Vicente Valero, essa junção do antigo e do moderno, mesmo do arcaico e do modernismo, também vai fascinar os jovens arquitetos catalães e espanhóis. Descobriram, pois, nas habitações rurais de Ibiza, uma concepção racional e funcional que estava em acordo com o clima e com as linhas da paisagem. Funcionalidade em acordo que a arquitetura contemporânea elege como novo ideal arquitetônico, em oposição à arquitetura das habitações burguesas, cheias de elementos decorativos e ostentativos desnecessários. Também Benjamin, que defende outra corrente da arquitetura moderna, você sabe, a arquitetura do Bauhaus e das construções de vidro, fica sensível à beleza a beleza funcional e simples dessas casas. Cito um dos textos da sequência de Ibiza, escrita entre abril e maio de 32. Você poderia, por favor, projetar? Mulher, a tradução também é muito boa, por isso que eu pedi para o texto em alemão, porque ele é lindo. Espaço para o precioso. Através de portas abertas, em frente das quais estão recolhidas cortinas feitas com contas, não pérolas, nas pequenas aldeias do sul da Espanha, o olhar penetra até nos interiores, de cuja sombra o branco das paredes se destaca de maneira deslumbrante. Essas paredes são caiadas várias vezes ao ano. E em frente à parede dos fundos geralmente ficam rigorosamente alinhadas e simétricas 3, 4 cadeiras. Mas em torno do seu eixo central atua o fiel de uma balança invisível, na qual os gestos de acolhida e de rejeição têm o mesmo peso. Assim como elas estão ali, despretensiosas na forma, mas com um trançado singularmente belo,
muita coisa se pode ler nelas, nas cadeiras. Nenhum colecionador poderia expor tapetes de espalho ou pinturas de Van Dyck com maior altivez nas paredes do seu vestíbulo, como o faz o camponês com essas cadeiras em sua despojada antessala. Mas elas não são apenas cadeiras. Quando o sombreiro está pendurado no encosto, mudaram de função no átimo do tempo. E no novo conjunto, o chapéu de palha não aparece menos precioso que a singela cadeira. Assim também, rede de pescador e tacho de cobre, remo e ânfora de barco podem se encontrar prontos a mudar de lugar 100 vezes o dia, segundo a necessidade do uso, ou a se juntar novamente. Em maior ou menor grau, todos são preciosos. E o segredo do seu valor é a sobriedade, nüchternheit. Esse despojamento do espaço vital, no qual não torna visível não só o lugar que ocupa em um determinado momento, mas também o espaço no qual podem ser chamados a ocupar novos lugares. Na casa onde não há cama, é o tapete com o qual o morador se cobre de noite. Na carroça sem coxim, é preciosa a almofada que se coloca no piso duro. Mas nas nossas casas, bem providas, não há espaço para o precioso, porque não sobra nenhum espaço de jogo para seus usos. O tradutor traduziu Spielraum de maneira certa, mas prefiro a tradução literal, nenhuma folga para seus usos. Esse belo texto do Benjamin é ele mesmo, de uma só vez, um poema clássico, até arcaico, e um manifesto modernista. Clássico e arcaico na evocação da luz mediterrânea que reverberam as paredes caiadas, num contraste de luz e de sombra, como em certas fotografias da Grécia e do México feitas por Cartier-Bresson. Clássicas também pela assimilação quase socrática da essência do belo à essência do útil. Ao mesmo tempo, ressoam os motivos modernistas da funcionalidade e da racionalidade como critérios de uma nova forma de habitar o mundo. Mas esse mundo também é, de maneira inseparável, aquele da Kargheit e da Kargheit, um espaço de vida nua, cal, literalmente, calvo, sem cabelos, sem folhas, e despojada, austera, carga, até miserável. Não podemos, pois, esquecer que justamente em Ibiza, num quarto vazio de uma casa em construção, sem vidros das janelas, que Benjamin, empobrecido e solitário, vai escrever o famoso texto Experiência e Pobreza. A pobreza do exílio presta, porém, um serviço importante. Ela abre os olhos do viajante despossuído a uma nova apreensão do espaço. Do espaço para aquilo que é precioso, como diz o título do fragmento. Ora, aquilo que é precioso não é definido como um tesouro, uma joia de ouro ou diamante, mas, muito precisamente, como essa nova apreensão mesma do espaço. Apreensão que permite aos mais humildes objetos, e pode-se pensar também nos moradores, de trocar de lugar e de função segundo as necessidades e os momentos do dia. O espaço se torna visível, enquanto tal,
como Spielraum, como espaço de jogo, ou de manobra, ou de movimento, para aqueles que nele habitam. Isso se torna possível porque o espaço não está entulhado de objetos, de móveis, de lembranças, de bibelôs, como estão os confortáveis apartamentos burgueses, nos quais tudo tem um lugar previsto, imutável, num amontoado de coisas invasivas. A sobriedade, Nüchternheit, uma palavra oriunda dos textos de Hölderlin, é um termo que Benjamin usa em vários contextos. A sobriedade, até a pobreza da mobília, torna possível a apreensão do espaço como lugar de transformação, segundo usos variáveis, graças aos gestos dos seus habitantes. A mesma austeridade é elogiada por Benjamin no teatro épico de Brecht. Benjamin insiste na relação que existe entre, de um lado, a pobreza dos acessórios, a pobreza dos episódios e do argumento, e do outro, a possibilidade de experimentação e de troca entre atores e espectadores. No segundo ensaio, com o título O que é teatro épico, escreve Benjamin sobre a peça de aprendizado Leste. A tradução é minha porque não conheço nenhuma tradução brasileira. A peça de aprendizagem, enquanto caso específico, se distingue, em particular, pelo fato que, graças à pobreza de dispositivo cênico, a troca do lugar do público com os atores, dos atores com o público, seja simplificada e sugerida. No mesmo texto, Benjamin fala, cito, de uma severidade clerical, eine klerikale Strenge, do teatro épico. Não sei se o Brecht gostou, mas enfim. Severidade clerical, severidade ou rigor, que ajudaria a introduzir novas técnicas em vez de se perder nos refinamentos das técnicas antigas. A importância do gesto remete a essa simplicidade. O gesto é mais delimitado, é muitas vezes mais claro que uma longa fala, que ele pode até contradizer. E o gesto permite produzir mudanças concretas no próprio cenário. A pobreza dos elementos cênicos, um certo minimalismo e a importância conferida à gestualidade ajudam a encenar peças em cada lugar. Ou melhor, cada lugar pode se transformar em palco. Não é preciso uma parafernália de aparelhos e de acessórios. Em outros termos, cada lugar pode ser um palco de um ordenamento experimental. Como Luciano Gatti traduz com razão a expressão tão importante em vários textos de Benjamin, sobre Kafka e sobre Brecht, de Versuchsanordnung, ordenamento experimental. Nas casas rurais de Ibiza, cada espaço também pode servir alternadamente do quarto de dormir, de cozinha ou de sala de estar. Experimenta-se no palco ou no cotidiano com elementos da realidade, como diz Benjamin no artigo sobre o autor como produtor. Nessas casas, como nos palcos improvisados do teatro épico, ainda é possível experimentar, porque ainda existe um espaço não preenchido, vazio, aquilo que Benjamin chama de Spielraum, literalmente espaço para brincar. Um espaço para brincar, jogar, experimentar, transformar. Uma estética da experimentação, portanto, em vez de uma lógica do espetáculo. Essas características do teatro épico, e, segundo Benjamin, também são a chave
do texto que redigiu, a pedido de Asja Lassis, essa bela comunista da Letônia, que fazia teatro em Riga com crianças proletárias. Asja pede a Benjamin um texto teórico para fundamentar, cito, um programa de um teatro infantil proletário, traduzido na 34 pelo Mazari, em 34. Podemos notar que Asja julgou depois um texto incompreensível. Depois ela entendeu melhor. Se os ensaios sobre Brecht insistem na mutabilidade do espaço, a rigor não existe mais o edifício teatro, com entrada, escadaria, palco, fosso, cochise, etc. O programa do teatro infantil insiste na mutabilidade do tempo. As crianças são organizadas em um coletivo e têm a possibilidade de encenar suas fantasias através de atividades em várias oficinas de trabalho sob a coordenação do adulto diretor. Essas oficinas são de execução material de vários objetos e de aprendizado concreto. Preparação dos poucos acessórios, pintura do cenário, recitação, música, dança. Essa confrontação concreta com a matéria, Stoff, é imprescindível, escreve Benjamin, para que as crianças consigam escapar, cito Benjamin, do perigoso reino mágico da mera fantasia. Sem essa confrontação, ficariam presas e impotentes nesse reino mágico, como ficam hoje muitas vezes diante da televisão ou do smartphone. Isto é, também profundamente diminuídas e frustradas na volta ao mundo dito real. Graças à atuação com a matéria, que permite a transformação da fantasia em signos materiais, a mera fantasia se torna um jogo de possibilidades e de experimentações concretas. Tais encenações, ressalta Benjamin, se deixam orientar pela improvisação, em vez de obedecer a um texto previamente dado. Com muito mais desenvoltura que os adultos, as crianças realizam no jogo teatral a temporalidade da experimentação, porque não intentam a fabricação de um produto acabado, que possa ser vendido e consumido, mas a experimentação lúdica em sua radicalidade. Cito Benjamin, a encenação contrapõe-se ao treinamento educativo, em alemão Schulung, como libertação, Entbindung, radical do jogo, num processo que o adulto pode tão somente observar. Quando ele usa a palavra Entbindung, é dar à luz também. Entbindung quer dizer cortar o cordão, ent é bindo. Então, é libertação e, ao mesmo tempo, dar à luz. Esse dar à luz do jogo alude a uma temporalidade efêmera ou sempre recomeçada, sempre novamente inventada, como o tempo da criança que brinca no fragmento de Heráclito, retomado por Nietzsche. Benjamin radicaliza, assim, uma concepção do teatro como arte do efêmero. Cito, todo o desempenho infantil orienta-se não pela eternidade, entre aspas, dos produtos, mas sim pelo instante do gesto. Enquanto arte efêmera, o teatro é a arte infantil, afirma ele. Sem lugar nem temporalidade definidos, afora os que constituem sua experimentação, o teatro não se define mais como um gênero literário constituído por um corpus de peças e de autores estáveis,
mas muito mais como um conjunto provisório de outras ordenações experimentais versus Anordnung de espaço e de tempo. Essas experimentações não precisam, tampouco, deixar rastros como as obras escritas do cânone literário, mas suscitam possíveis transformações da percepção. O teatro infantil oferece, assim, outro modelo de prática estética. Não mais o espaço da obra como um espaço autônomo, fechado em si mesmo e que perdura, mas espaço de jogo como espaço para práticas de experimentação lúdica, que são também práticas de experimentação perceptiva, e, no sentido amplo, práticas de experimentação política, se for verdade que mudança de percepção e mudanças políticas se apoiam mutuamente. Se, retomando a hipótese de Jacques Rancière, a racionalidade política cito Rancière é antes o modo de ser da comunidade que se opõe a outro modo de ser, o recorte do mundo sensível que se opõe a outro recorte do mundo sensível, se for verdade, então a experimentação estética e a experimentação política podem caminhar juntas. É certamente nesse ponto que Adorno e Benjamin se separam. Podemos mesmo nos perguntar se as diversas versões do ensaio, a obra de arte na época de sua reprodução técnica, reescrito 4 vezes por Benjamin, depois das críticas, talvez possamos até dizer da censura de Adorno, são o fruto não só de uma redação mais prudente em termos políticos, como Adorno e Horkheimer o exigiam, mas atestam igualmente um desacordo mais profundo, estético e político sobre as práticas artísticas por vir. A hipótese dialética de Benjamin, hipótese, não afirmação, hipótese dialética de Benjamin, da qual Adorno não compartilha, consiste em apostar que o fim da arte tradicional, o processo de destruição da aura e da bela aparência, não significa somente o desencantamento e a alienação do mundo definitivamente entregue à indústria cultural. Também significa isso, mas não só, segundo Benjamin. Poderia, talvez, também significar um ganho em espaço de jogo e de experimentação. Porque, segundo Benjamin, a mimese artística sempre teve 2 lados. O lado da bela aparência e o lado do jogo, da experimentação. O declínio da bela aparência poderia fazer emergir um espaço de experimentação, um espaço do jogo muito maior, porque não mais tolhido pela necessidade do belo. Essas hipóteses de Benjamin são desenvolvidas na segunda versão do ensaio, que tinha sido perdida, que foi reencontrada só nos anos 80, no arquivo de Horkheimer, e que foi traduzida no Brasil por Francisco Pinheiro Machado, na Editora Azul, daqui em 2012. Assim, crianças e artistas ousam inventar outros ordenamentos do real, porque não tomam este último como definitivo. Essas atividades experimentais e lúdicas pressupõem uma noção da ação política que não visa a transformação do mundo a partir de normas dadas de antemão, mas a partir de exercícios e de tentativas nos quais a experiência humana, sensível e espiritual, inteligível e corporal, arrisca inventar outros espaços e outros tempos. Nesse sentido, como o traduziram Benjamin e Klossowski,
quando verteram juntos para o francês o ensaio sobre a obra de arte, o espaço do jogo, o Spielraum, e também, citação deles, o campo de ação imenso e insuspeitável, tanto da arte quanto do político. Obrigada. Muito obrigada pelas falas. E já passo imediatamente, então, para a primeira rodada de perguntas. Vai funcionar como todos os dias, 3 perguntas por vez. E aí, essa fala. Thank you very much for two very incompatably compatible papers. I want to bring them in a certain way together. I was fortunate enough to read a wonderful English translation done by Manuela of your text, Jeanne Marie. So I feel like I'm able to comprehend the point of both of the papers. And I guess I have, they're both about aesthetics and Benjamin. And I have to first separate the questions. And first, Daniel, ask you, you're dealing with aesthetics, but you privilege the art work. Then you speak about the task of the translator. And I'm wondering, because in that text, it is not just the artwork that falls under the philosophical discussion that he is following there. It is true, it is the introduction to the Baudelaire translations, an artwork, a work that survives in a very strange way. So I'm wondering, is that, I guess I'm trying to say, okay, that's the artwork, and therefore we can speak about it together with the artwork in the mid-1930s with the work of art in its technologische Produzierbarkeit. But I'm wondering why the aesthetic for you gets pulled into the artwork when, for instance, then let me try to put it together at this point so I'm thinking to myself, are you talking about the third critique and not the first critique? But it's the first critique that talks about, now I'm back to Kant, that talks about space. And space, Raum, is what Jeanne Marie is extremely interested in as a place of théâtre, of children's play, and ultimately easily, and this is really my question, easily moves to political practice. Experimentation, play, beginning with childhood, opens the imagination and makes for a notion of political practice that is not theory imposed on reality, but a space of play, okay? So for me that is rewarding because the politics is easily accessible from the argument. So Daniel, I'd like to ask you how the artwork takes us to a politics, how that philological approach will take us to a politics. Thank you. The idea was to collect questions, as I understand. Yes. If not, and the chair allows, I begin to answer the questions. Okay. Thank you, Susan, for the question. Yes. Of course, you're absolutely right. This early Benjamin
is obviously not so close to political questions. And of course, the very reading I perform with the translator essay is also very partial, right? Simply it would be the main issue is not, or let's say, it's not the only issue about the afterlife of work of art. It's also an issue about the relation of languages, which has a lot to do with history, etc., etc. But I mean, I see Benjamin generally very much as a thinker of tensions, which does not really move from the one pole to the other, but rather tries to open up certain tensions that are already inherent in the aesthetic tradition as a tension between work of art in a kind of narrow understanding of aesthetics as a kind of theory of artworks, and aesthetics in a wider sense of sensory perception, where then also performance, temporality, ephemerality, these aspects come in. And it is interesting, I mean, for me at least here, it is interesting that this tension is very much already in place in the very early writings. So where, as an object, clearly the artwork is the focus of his interest, but he tries to kind of bringing in the question of the historicity of the work of art via this notion of life, afterlife, etc., obviously also undermines anything that would be autonomous in the work of art, because works of art change, and they kind of also they die in certain ways. They open up, and they might. There's a nice aphorism in the Einbahnstraße about fruitful and unfruitful reading, right? Unfruitful reading keeps it closest, whereas fruitful reading might let it die in some way. And then, I mean, therefore, I refer to the end of the Passagenwerk. Also later, I would probably insist that Benjamin still keeps on what he considers as fruitful from the classical aesthetics and the theory of the work of art, or the theory of the monads, the monadic, and also the idea that history falls into images, different images, still holds a lot of this, the idea that works of art somehow contain also knowledge, and this containment is an essential one. The political moment then obviously becomes stronger in the very moment when you think about what is actually, especially in my reading for Benjamin, the temporal moment, when actually should that be opened up. And here the translator essay is very much in a kind of metaphor of nature, right? This thing happened at some time, but via ideas of mortification, which is already kind of an active process, that history does not only happen but is produced, then later to ideas of criticism that remains in place. But still, as said, I mean, I would, for my reading at least, the most interesting thing in Benjamin is less a shift from one aesthetics towards another, but the tension of different aesthetics that are always operating. That was too quick. De tudo que eu falei, mas eu achei esses textos sobre Spielraum muito interessantes, porque eles nos permitem pensar um pouco aquilo que eu falei ontem também para a Margareta, um pouco além sempre desse sentimento de impotência e de melancolia. E o que me chama muito a atenção é que realmente quando pessoas tentam ter outros espaços de vida, de ocupação do espaço, de ocupação do tempo, mesmo que eles não sejam
perigosos, pelo menos à primeira vista, eles são sempre muito reprimidos. A polícia vai e destrói tudo, mesmo que não representa nenhum perigo, não tem faca, não tem nada, nem fuzil. Então, há algo nessa outra experimentação do espaço e do tempo que mostra uma fissura nesse edifício horrível e tão totalitário da dominação que vivemos. Então, é um pouco também um texto para nos dar, eu não gosto da palavra nem otimismo nem pessimismo, mas nos dá um pouco de coragem. Você entendeu, Marina? Tudo bem? Então, acho que podemos dar sequência para a próxima pergunta. Então. Eu agradeço muito as intervenções do professor Daniel e da professora Jeanne Marie. O que eu vou perguntar, talvez a Jeanne Marie já tenha começado a responder, na verdade. Se a gente poderia se valer dessa noção de Spielraum, de espaço de experimentação lúdica, para pensar modos de intervenção, de ocupação do espaço público à luz dos movimentos sociais contemporâneos, sobretudo no Brasil. Quando eu fiz a minha intervenção, eu cheguei a falar alguma coisa a respeito do humor e qual seria o papel nesse cenário, se ele contribuiria para uma estetização da política, ou seja, de tudo redundar em piada, como é muito ao nosso gosto, né, de brasileiros, ou se, ao contrário, ele traria também um poder subversivo, né, um riso subversivo, um poder político na paródia. A gente tem visto em todas essas proliferações de grupos, né, contra o Bozo, né, sereias da dialética do esclarecimento contra fulano e etc., a gente tem visto que o riso tem sido mobilizado como potência política. Eu me pergunto se ele não teria também a chance de cumprir o papel contrário. Mas a pergunta, na verdade, seria essa: se você pensa que essa noção que o Benjamin nos traz, de Spielraum, poderia ser mobilizada de alguma maneira para nos trazer, como você disse, coragem e criatividade de ocupação e de ação, de intervenção pública nesse momento especificamente que a gente está vivendo. Obrigada. Uma pergunta mais direta para a Jeanne Marie. Quando você fez a sua fala sobre e desenvolveu a noção do jogo para o Benjamin, eu fiquei pensando também no ensaio dele sobre o Kafka de 1934, que ele termina falando sobre o estudo. E aí eu queria, na verdade, te pedir, enfim, se você vê alguma relação entre esse estudo que ele fala lá no final do ensaio de 34 e o jogo. E a outra, eu acho que é um pouco mais na direção daquilo que a Alexia falou. Quando você também estava falando sobre a noção do jogo, ele te dá a possibilidade de experimentar novas formas de resistir àquilo que está colocado, mesmo que isso se dê num espaço aparentemente reduzido. Mas eu também fiquei pensando no passado também, e naquilo que acho que nos leva ainda hoje a discutir o Walter Benjamin, que vamos dizer assim, o aprendizado de talvez ver que uma parte desse passado talvez possa estar se repetindo, né? E aí a outra pergunta era justamente nesse sentido: como você vê essa apropriação do passado e o papel do jogo para criar novas práticas? Acho que faz mais um desafio, e aí a gente... Obrigado. Tem uma pergunta
professor Daniel, eu fiquei pensando um pouco nas suas colocações e me ocorreu se por acaso essas discussões sobre a vida e a relação com a tradução também nos remeteriam em alguma medida para a questão da redenção, da Rettung, do Benjamin. Mas enfim, só uma associação talvez. E, enfim, professora Jeanne Marie, eu gostaria de perguntar um pouco em torno da provocação final sobre a relação Adorno e Benjamin, que a senhora trouxe. Eu queria pedir um pouco para você desenvolver mais, porque eu acho que a relação, tudo bem, no que concerne a discussão sobre a indústria cultural, eu concordo com a senhora plenamente, mas eu fico lembrando da discussão da dialética negativa, em que lá o Adorno insiste bastante na questão do momento lúdico no movimento da dialética. E aí eu acho que a herança da leitura do Schiller se faz presente nos dois de maneira inequívoca, né? É bem verdade que talvez no Adorno esteja mais o movimento da dialética, talvez, portanto, mais na filosofia do que na estética. Bom, não sei, eu estaria começando a pensar alguma coisa, mas, de qualquer maneira, eu acho que essa questão da estética e política, eu sinto que, às vezes, o Adorno e o Benjamin estão mais próximos do que, às vezes, a gente costuma colocar a questão, sabe? Enfim, como a sua alusão foi breve, queria pedir para você discorrer um pouco mais sobre isso. Muito obrigado. Só para mudar, não? Mas, bom, certamente eu aposto muito, talvez, no humor, mas não no titirica, entende? Eu aposto muito, eu tenho que explicar para a galera quem é titirica. É uma certa... Se tem uma coisa da qual, digamos assim, eu me incluo nisso, agora a esquerda não tem, é humor, impertinência, dizer coisas engraçadas. A gente não faz nunca isso. E, aliás, isso pode ser uma boa tarefa para as mulheres, né? Porque a gente tem mais, já que a gente não tem poder, a gente pode se permitir ser impertinente, isso é muito bom. Eu acho que a questão do Spiel, não? O Spiel é realmente um verbo que quer dizer muita coisa. Você toca piano, joga futebol e também brinca. Não é? E tem brincadeiras de toda a ordem, estéticas, lúdicas, infantis, eróticas também. Você não leva o real tão a sério com esse tiriges ernst, como dizia Nietzsche, esse sério terrível que às vezes temos. Isso nos dá também um certo distanciamento, isso é claro, em relação a nós mesmos. Então, eu acho que o humor e rir ajudam. E se Benjamin lia esses poemas para os seus companheiros no campo, ele lia também... Eu não sei se, acho que ele não mostrou muito esses comentários sobre Brecht enquanto Brecht estava vivo, mas ele insistia muito nisso, o Brecht, não no aprendizado da luta de classe. Isso é muito interessante. Ele insistia na experimentação lúdica que o teatro de Brecht permitia. Tá? Então, acho que isso realmente é uma dimensão, e não dá para garantir nunca que ela traga frutos. Que a gente, às vezes, quando vê um movimento político ou faz política, quer ter certeza que isso vai chegar ao fim político. Nós não podemos ter certeza. Porque isso seria uma garantia, como diz o Benjamin Nastel, até uma garantia quase metafísica. Nós não podemos ter certeza, nós podemos tentar experimentar mais. E espaços, muitas vezes, que nós achamos pequenos, porque a grandeza do espaço é definida pelo capital, mas a gente pode colocar, como se fazia quando havia
Eu sempre penso nas passeatas que havia na ditadura militar, que o pessoal jogava embaixo dos cavalos bolinhas de gude. Tá? Bolinhas de gude é um bom jogo. Bom, não sei se eu respondi um pouco a sua questão do humor. Não é nenhuma receita segura, mas é, pelo menos, também não nos levar tão a sério como tendo que ter receitas. Tá? Adorno e Benjamin, isso daí, você sabe, é um capítulo à parte. Eu também acho, Bruno, que depois da morte do Benjamin, e quando o Adorno, desculpa, isso é muito maldoso, mas depois que o Adorno não tem mais que defender Benjamin para ele ganhar uma bolsa, isso é defender em relação ao Horkheimer, ele se aproxima de muitas coisas do Benjamin, que estão no ar, não é só do Benjamin. E, notadamente, a questão da experimentação e tudo isso. Agora, continuo pensando, sempre quando os alunos perguntam sobre estética de Adorno e estética de Benjamin, acho que o Adorno, para entender a indústria cultural, é imprescindível. Agora, para ir numa Bienal, ele não ajuda. Aí é melhor ler Benjamin. Eu acho que eles se completam. A gente não precisa fazer uma tensão que se contradiz. E não sei qual é o mais dialético e o mais materialista dos dois, e não quero decidir. Entende? Eu sinto sempre que o Adorno, quando você lê aquilo que o Adorno escreve sobre Benjamin depois da morte dele, ele entendeu perfeitamente várias coisas. Como ele foi um dos primeiros a dar, como você sabe, um seminário sobre o Trauerspiel, quando ninguém lia esse livro. Então, há uma afinidade muito maior do que a pretensa, digamos assim, contraposição que às vezes foi, talvez, um pouco exagerada, tanto pela dialética marxista, quanto pela tradição, justamente, de novo, a tradição desses dois pensadores. Eu acho que a gente pode pensar os dois juntos. Agora, para ir na Bienal, recomendo realmente mais Benjamin. Tá? Thank you. Thank you, if I may comment on that as well, thank you also for this notion of courage, which I think is a very fair one. And it might be interesting really to rethink the entire understanding of the kind of political thought of Benjamin, which I think is very much about this kind of courage in very pessimistic times. I would have some skepticism as the notion of subversion is concerned, because we live in times where everything is already being subverted. So how can subversion be any longer something? So when probably, and this is very similar, not precisely subversion, but the situation in which Benjamin found himself, namely the kind of the bourgeois culture's Versprechen offers are being kind of ruined. And so I might think that maybe subversion's offers are a little bit kind of at least in danger. So how can we think of courage in such a situation? That brings us obviously to redemption, the redemption question. That's a very good question, thank you. Again, I would probably describe that as a kind of thinker of tension. Benjamin has kind of two modes of thought, at least in that phase, that are very much apart. The one is the one thinking, as I said, the idea of life is very much a Goethean one, which is about the metamorphosis, the constant change of everything in a limited sphere. So in the constant flux, the transience of things. There is this notion of vergängness, transience, which is very important for Benjamin's kind of anthropological and also metaphysical thought. So everything changes constantly, nothing remains the same, on the one hand. And then the redemptive project is obviously, the redemptive idiom, if you will, is obviously very different.
it's not life that will be redeemed, persons will be redeemed. And what Benjamin actually always polemicizes against is a kind of too easy mixing of these different idioms. He would polemicize against that in the critique of violence, the dogma of the sanctification of, or sanctity of life. He would polemize against that in the Goethe essay, so that's the kind of the living person as some form of saint. That's obviously a kind of what he would call illegitimate mixing. And then the way these two notions come together and all are these strange images, actually. The one image from the theological political fragment with these kind of vectors that support each other. 40 years of research, no one figured out how that could work. So it's really kind of more a Denkbild than a build. And then the essay on the translator, which also has a strong messianic side, as said, the kind of the linguistic part, ends with this odd image of an interlinear version of a Holy Script as a kind of ideal of translation. And if you have ever seen an interlinear version of a Hebrew, and that's probably what he had in mind, a Hebrew writing that it's an unreadable text, right? Because Hebrew runs the other way around, so the image is really very, at least complex, if not odd. So two streams, redemption on the one side, life and its forms on the other side, and in the way to have them both on the table but not collide them too easily. That would be my suggestion, but as said, I mean, this was a very partial reading that would have to be followed much more deeply. Eu queria fazer uma observação, na verdade. Primeiro lembrar um nome aqui, que agora com a palavra redemption surge, obviamente, que é o Rosenzweig, né? Que é uma pessoa que está sempre atrás, sempre nos assombrando, né, de qualquer coisa. Mas, na verdade, tentar alinhavar alguns elementos que vieram já do nosso congresso nos dias anteriores, e hoje, agora, de uma forma muito clara, na fala de vocês dois, especialmente na da Jeanne Marie, que se trata do seguinte: nós falamos aqui sobre a questão do conceito de experiência, pobreza de experiência, experiência e pobreza, ou seja, um déficit da capacidade de fahren, né, de andar, de ir, de atravessar, de experimentar, de sentir. Nós temos agora a questão do Spielraum, que é uma palavra intraduzível em português, a gente não tem, mas ela é uma palavra muito aberta, é um espaço justamente de experimentação, um espaço de jogo, tudo aquilo que já foi colocado pela professora, é um espaço construído, né? O interessante é que esses dois déficits são também déficits da questão da Zeitlichkeit, da temporalidade, né? E quando a gente observa na contemporaneidade bem recente, né? Certamente conhecem um livro chamado 24/7, do Jonathan Crowley. É um livro que trabalha a questão, né, da colonização do sono. Ou seja, o sono é um problema para o mercado do capitalismo, porque quando à noite há um pico de consumo pela internet virtual, e depois há um declínio porque as pessoas ainda têm que dormir. Então, esse é um problema que se detectou, e tanto para uso militar, e vocês que conhecem o livro sabem, né, tanto para uso militar quanto para uso, digamos assim, de funcionalismo do capitalismo, a questão é colonizar o sono de tal forma que as pessoas não sintam a necessidade de dormir. Ou seja, esse planejamento completo da ocupação do tempo, né, do espaço controlado, é uma condição sine qua non para a violência biopolítica, para isso que a gente está aqui atacando, né, para a barbárie, para essa dimensão de barbárie. Quer dizer, se eu consigo colonizar os corpos, as pessoas, as mentes, as comunidades, de que elas estão pré-escritas, sem Spielraum, sem possibilidade de experiência, e eu as tenho, né, digamos, como aquilo que eu desejo, como consumidores contínuos, 24 horas, 7 dias por semana. Muito bem, e aí que fica o extraordinário, porque então vem Walter Benjamin lá, naquele momento, com essa intuição genial de fazer uma ruptura, digamos assim, um RIS, né? Alguma coisa assim que vá
demarcando nessa rocha, nessa quase invisível tardomodernidade, alguns elementos disruptivos, que é aquilo que se faz hoje em dia, como a colega Alexia já colocou, quer dizer, as pessoas estão desesperadas por ocupar o que ainda é possível ocupar, que é muito pouco, muito pouco. Mobiliza a polícia, mobiliza... Quer dizer, o Museu Nacional virou um destroço, mas imediatamente já veio a polícia para evitar que as pessoas chegassem no destroço. E houve manifestações lá reprimidas. Então é extraordinário como a biopolítica, o poder político está presente no teórico capitalismo para manter o estático, ou seja, para que a temporalidade não emerja. Então, o que está acontecendo, por exemplo, a mobilização das mulheres, vamos chamar assim, lato sensu, as minorias, as margens, né? Isso é uma ameaça extraordinária para esse pó hegemônico. E o Sobre é uma das últimas fronteiras. Nós temos um colega que sempre diz: dormir ainda é um dos atos mais revolucionários que tem. E eu acho que todo mundo aqui é testemunha disso, nesse congresso. Porque ainda não se conseguiu substituir o sono por uma coisa, por alguma coisa plastificada que o substitui. Está se tentando, porque tem aves que conseguem viajar durante uma semana sem dormir. Então, por que o ser humano não poderia também? Então, essa é uma questão científica. Estão tentando estudar. Então, é só chamar a atenção para uma coisa que, na verdade, se constrói, se costura esses elementos todos no déficit de temporalidade, de espaço, ou seja, em última análise, no déficit de liberdade. Nós estamos aqui chegando ao núcleo da questão da liberdade, uma liberdade, digamos assim, que está retirada e que é ocupada por um libertarismo violento. E aí, Benjamin parece que está dizendo, escrevendo agora, né, ontem, e comentando, e está falando para nós. Né? Então, só é um comentário, se alguém quiser comentar, só queria chamar a atenção para juntar esses dois momentos. Obrigado. A pergunta que eu vou fazer, eu acho que é exatamente o que o Ricardo falou, em outras palavras, mas eu vou falar assim mesmo, que é sobre o papel político da imaginação, por causa da questão que, quando a Susan colocou a questão dela, uma hora ela falou do freedom of imagination. Então, você entendeu? Então, eu pensei essa abertura de espaço, ela é perigosa e política, porque a imaginação é perigosa. Né? A imaginação é a maior ameaça para o poder. Daí todo esse empenho em capturar a imaginação, que Walter Benjamin já percebe lá na obra das passagens, né, quando ele fala de aparelhos de fantasmagorias que surgem no século XVIII, quer dizer, isso já é para que um prenúncio do que vai ser chamado de indústria cultural, sociedade massa, sociedade de espetáculo, seja lá como a gente vai chamar, e independente da qualidade do que é oferecido, o pior é que fecha esse espaço. Né? Então, ao invés de ter um espaço aberto para exercer, para experimentar a própria imaginação, a gente fica deslizando nas telas dos computadores e aí a vida vai passando, achando que está acontecendo coisa, não está acontecendo nada, só que está sendo capturado. Então, eu gostaria de te ouvir um pouco sobre essa relação, vocês dois, sobre essa relação entre política, imaginação e, principalmente, a Jeanne Marie, que mencionou isso, o perigo de uma arte imediatamente política. Porque isso seria já colocar a imaginação, exato, fazer com que ela perca o que ela tem de mais rico, que é a própria liberdade. É isso. Ok. Bom, primeiro eu quero agradecer e parabenizar os organizadores do evento, porque em um primeiro congresso já ter passado e estar passando por aqui pessoas que representam para muitos, né, a possibilidade de estudo, em Walter Benjamin, é um privilégio, e torço para que os apoiadores do evento continuem apoiando para próximas edições nos próximos anos, que isso aconteça.
E como não é sempre que podemos ouvir a professora Jeanne Marie, eu quero aproveitar o momento para ouvir um pouquinho mais sobre essa relação entre experiência e inventividade, pensando no mundo adulto, essa experiência e inventividade. E eu explico por quê. Eu venho de uma instituição que ela nasceu muito apoiada por movimentos sociais. Então, a Universidade Federal da Fronteira Sul. Ela tem toda uma história, desde os movimentos no aeroporto, com faixas, pedindo para o presidente na época e tal, enfim. E aí se sonhou muito que essa universidade seria uma universidade que acolheria desejos, sonhos e movimentos sociais. Mas a partir do momento que a universidade ela é instituída, ela entra num sistema, ela entra nas exigências do MEC, CAP, CNPq, plataformas, etc, etc. E aí, o que se tem, na verdade, são pessoas, instituições, enfim, que a partir das suas experiências expressam um desejo, de um lado, um desejo querendo inventividade a partir das suas experiências, e por outro também tem uma instituição que tem uma longa história e suas experiências, e quer inventividade, mas ela tem essas exigências. E aí, às vezes, fica a impressão que as tentativas do novo se repetem no sempre igual, para voltar à crítica do Benjamin. Então, como nesse palco, enxergar um espaço não preenchido, né, onde não se repetem técnicas antigas e assim por diante. É mais talvez, quero ouvir algo a mais sobre essas imbricações entre experiência e inventividade a partir dessas relações. Mais uma ou fazemos mais uma e nós, Professor Daniel, eu considero que o conteúdo da sua exposição é extremamente decisivo para o projeto das passagens. E decisivo porque, principalmente pela ideia de deslocamento. A gente pode compreender que os deslocamentos nas passagens ele acontece como um conjunto de refundições conceituais que são operadas mais por estratégias discursivas. Estou falando muito rápido. Que se operam por estratégias discursivas, de estratégias montagens literárias, estratégias, recursos linguísticos que recolocam esses conceitos, reposicionando-os, alteram o seu sentido para além do mero ecletismo. E um dos exemplos disso aí vai ser o caso do fenômeno originário, a ideia de fenômeno originário que ele retira lá dos estudos zimmelianos sobre o pensamento de Goethe e transfere o fenômeno originário exatamente para compreender as passagens a partir de uma noção imagética da ideia do fetichismo da mercadoria. E aí caberiam os fenômenos mais diversos. Caberiam tanto as obras de arte, os documentos históricos, caberiam os reclames, os cartazes, ou seja, da pura materialidade até as obras de Baudelaire ou as últimas especulações de Blanqui, os espelhos espalhados por Paris e por aí vai. Então, essa sucessão. Então, considero que aí é o ponto de inflexão a ideia do fenômeno originário, porque aí ele abarcaria. Eu queria que o professor comentasse um pouco sobre isso, porque essa compreensão do fenômeno originário ela resolve aquele problema não só que termina a tese doutoral da crítica de arte sobre o romantismo alemão, lá no final, né? Ele resolve com esse problema, com a questão da posição do fenômeno originário. E, professora Jeanne Marie, às vezes eu leio essa questão do Adorno novamente, que eu acho muito interessante sua posição, mas aqui é só uma impressão de leitura. Quando eu leio um ensaio como forma, ele me parece uma espécie de ensaio de retratação, ou meia culpa do Adorno em relação ao que ele fez em 1938, a própria questão da censura mesmo, me parece. É isso.
thank you. I mean, as Professor Tim's comment, I would just add that's good for you. I mean, I tend to sleep during lectures sometimes, so you now know it's well worth to do that. Yeah, thank you for the question concerning displacement. Maybe two ways to answer that. The one is really about Benjamin's method, or how does he do what he does, right? And as you mentioned, there is this reference to the Gaussian Urphänomen again and again. And that's a kind of a Gaussian invention, which is the exact opposite of any method, right? Goethe's thing is, I look at things, and since I'm Goethe, I might conceive the Urphänomen, and you believe it or not in some way. So it's also very much an object-oriented ontology. Oops, these objects is shabby. It's very much in the object, right? That's a very Urphänomen. The phenomenon is already theory, as Goethe says. And this kind of non-methodology is, as you said, adopted by Benjamin and then transformed in different ways for different objects. There is this passage, every object has a different method. Again, you should be aware, it's a caricature of a method, right? The idea of method is you have one method regardless of the object. And Benjamin kind of tries to totally disfigure that and say, no, I have every object, and these are really odd objects that he deals with, especially in the Arcades project. Every object has its own method, and that is very much to this Gaussian idea. Also, think again of the metamorphosis, right? So therefore, all the kind of the tiny variations are so important for Benjamin, precisely of that. And if he finds another description of whatever the selling of soda bottles in 19th century Paris, and it's a little bit different, that's very valuable for him. So that would be the one stream, understanding Benjamin's method. The second one, of course, it's also a very hermeneutic one for us, because I'm always a little bit unhappy with these reading Benjamin as a theoretician, as a kind of philosopher where you can extract certain concepts and then rearrange them in ways that you like. I see Benjamin very much on the one hand as a really kind of discursive thinker. He uses discourse, he doesn't have his own idiom, but he plays on other idioms, and not disciplinary idioms, but kind of very different idioms. As we had this Gaussian life thing on the one hand, and then redemption, this kind of Goethe, the great heathen. There's really not much relation there. On the one hand, really related to different idioms, and on the other hand, really related to the literariness of his very own text. So it's really about very specific formulations as these kind of the way afterlife is constructed. And this really asks for, and this is the Verschiebung, the displacement as well, right? In a very psychoanalytic way that certain concepts are being displaced and oddly turned around. And this really, in my view, asks for a different reading. You cannot simply dogmatize Benjamin. You cannot simply kind of have use certain keywords. That's one of the reasons why we tend to quote Benjamin all the time, verbatim, and always have another quote in mind, because these quotes are really tied to the verbatim formulation he uses. With this kind of when Professor Tim mentioned the sleep thing, I thought of the boredom as so you bore yourself, which also happens in lectures. Boredom as a bird who breeds the act of experience. How nice is that? Who can ever forget that? Eu acho que realmente tem toda uma corrente da estética que o Benjamin retoma, que pensa a questão, você citou o Spielraum, mas tem toda essa
toda essa coisa que você citou e você citou também, o Chile, todo mundo que fala dessa coisa da imaginação e do jogo. E a gente ficou, como sabemos, um pouco presos à estética clássica, do Schilderschein. Quando o Benjamin diz nessa segunda versão da obra de arte, que tem dois lados sempre da mimesis, ele diz de um lado a bela aparência e do outro lado, como de novo uma metáfora um pouco orgânica, como desenrolada do outro lado da folha, tem também o jogo. Agora, os espaços da experimentação, da Übung, etc., são poucos, é claro, mas talvez possamos. É por isso que eu também acho o Kafka tão importante, furar um pouco alguns muros e ir inventando os passos. E a gente, de vez em quando, quebra a cara. Não só de vez em quando, muitas vezes. Nós não podemos, eu acho que a questão da imaginação é muito ligada a isso, não podemos ter nenhuma garantia que isso vai ser uma possibilidade de sair do túnel. Tá? O que eu queria dizer é que, para mim também, uma das coisas mais terríveis que acontece hoje é que a imaginação é até reintegrada pelo sistema capitalista sob a ideia do cara original, que é diferente, até na moda e tudo. E o que também, eu acho que, por isso que o teatro lá das crianças proletárias, para já foi tão importante, o teatro do Brecht também, é que tem uma noção de imaginação coletiva que vai nascendo dos impulsos das várias pessoas juntas. E isso temos muito poucos espaços nos quais podemos vivenciar isso. Porque, exatamente, a gente fica muito no... Eu não estou no Facebook, Deus me livre, mas estamos muito sozinhos na frente da tela, ou então tem essa glorificação do artista imaginativo, que é todo sozinho, que inventa coisas fantásticas. E, ultimamente, eu participei de vários projetos, filmes sobre a memória da ditadura, notadamente com crianças, e daí as crianças iam imaginando juntas coisas, e a gente imaginava junto. E tem que ter um espaço vazio. Na época foi um espaço vazio da Casa do Povo, que é uma velha casa de origem dos judeus de esquerda, lá no Bom Retiro, em São Paulo, e que é muito vazia mesmo, é quase uma ruína. Você tem que subir por algumas escadarias, às vezes você não sabe se não vai cair. Mas havia muito espaço para inventar muitas coisas. Então, às vezes, tem espaços dos quais nem sabemos, e às vezes a gente fura um muro e cria um espaço. Agora, nunca é garantido. Mas, não sei se mais o Kafka que dizia que você não pode prever quando vem o Messias, porque senão não saiu o Messias. É isso. Só que é muito difícil, porque a gente vive num... É complicado viver. Agora, Adorno, eu também concordo com você que quando o Adorno escreve o ensaio como forma, eu leio isso geralmente em paralelo com a famosa introdução que ainda não entendi perfeitamente, o prefácio ao drama barroco. Eu leio o prefácio ao drama barroco, o ensaio como forma, e talvez alguns textos do Deleuze juntos. Faço assim uma salada um pouco perigosa, mas são textos que dizem que justamente nós não podemos mais ter uma segurança no método. E que, no entanto, não precisamos ser todos entusiastas e delirantes. Tem outra coisa. E acho que essa questão que o Daniel tocou, que o próprio objeto de Zaha, Adorno, perde o seu modo de experimentação, isso o Benjamin realmente concorda muito. Ele veio do Hegel, ele veio do Goethe também, um dos dois. O Hegel também disse isso. Você não aplica o método. Você, a partir de cada coisa Zaha, melhor do que objeto, porque não pressupõe o sujeito. De Zaha, diz Adorno, você vai desenvolvendo maneiras de se aproximar dele.
Tá? E isso a gente pode desenvolver imaginando e tentando, tateando. Esse tatear, o que o Adorno diz, aliás, do Benjamin, que ele tem uma escrita que tateia. É muito bonito isso. E quando tateia, às vezes cai, às vezes não chega em lugar nenhum, mas continua tateando. É melhor do que ir reto pensando que a gente está com razão. Então, muito obrigada pela presença de todos. Obrigada mais uma vez aos professores. Thank you very much for your lecture. E nos encontramos daqui 15 minutos novamente aqui na sala, só para aquele rápido intervalo, e daí teremos a sessão de filmes. Certo?